Olá pessoal, a partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, eu sou a Rayane e hoje eu venho aqui dar uma dica para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o Claretiano Carreiras. E aqui do meu lado está a Cláudia, que é coordenadora do projeto, e ela vai falar um pouquinho sobre. Olá, sejam bem-vindos ao Claretiano Carreiras, a área que tem por objetivo mediar a relação do aluno com o mercado de trabalho. Para o aluno, fazemos orientações, desde a elaboração do currículo aos momentos de processos seletivos, como dinâmicas, entrevista, trabalhando aí a ansiedade, contendo as expectativas e melhor orientando esse aluno. Buscamos também parceria com as empresas locais e de outras regiões para que as oportunidades sejam acessadas pelos nossos alunos, independente da região que ele esteja no país. Atualmente já temos o escritório de carreiras em Batatais, Boa Vista e aqui em Rio Claro há mais de 5 anos. E Cláudia, a partir de que semestre o aluno já pode ter acesso a isso? O aluno pode ter acesso ao Claretiano Carreiras desde o momento da matrícula, exceto nos cursos de saúde, que ele precisa ter conhecimento acadêmico para ingressar no estágio, ele poderá iniciar em uma vaga de emprego efetiva, consequentemente no período que melhor se ajuste ao conteúdo que ele tenha, ele ingressa numa vaga de estágio. É importante, Rayane, que o aluno fique atento à escolha da instituição de ensino. Atualmente no Brasil, apenas aproximadamente 40% das instituições olham para essa temática. E aí o aluno tem que ir em busca de oportunidades sozinho. E aqui no Claretiano, a nossa proposta é justamente essa: caminhar com o aluno nos diferentes momentos dele, desde o primeiro momento da matrícula. Muito interessante. Quer saber mais? Acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar! E a aula de hoje é Interpretação de Gráficos e Tabelas com a professora Tássia Zangiacomo. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Play no Enem e hoje nós vamos falar um pouquinho de matemática e interpretação de gráficos e tabelas. Saber interpretar os diversos tipos de gráficos e tabelas é fundamental no Enem. Essa habilidade, além de útil, está presente não apenas na disciplina de matemática, mas em todas. É importante que você perceba que um gráfico, uma tabela, é uma representação visual de uma informação. Essas imagens falam, dizem, e elas precisam ser lidas, ouvidas e principalmente interpretadas. Existem diversos tipos de gráficos. Nós temos os gráficos de colunas, os de barras. Nós também temos os gráficos de linhas e setores. Esse último é mais conhecido como gráfico de pizza. E hoje nós vamos fazer um exemplo de cada um desses tipos. Todos os exemplos que estão aqui, eles são questões que já estiveram antes nas provas do Enem. Então, o primeiro exemplo vai ser de uma tabela. Nós temos a seguinte questão. A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma, exame que analisa as condições físicas e composições do sêmen humano. Para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia, e aí nós temos as 5 datas dos 5 exames que esse paciente fez. Vamos analisar esse gráfico mais de perto. Nós temos aqui as características na primeira coluna, então eu tenho o volume, o tempo de liquefação, pH, espermatozoide, leucócito e hemácia. Na nossa segunda coluna, nós temos ali o padrão em que essa característica devia ser enquadrada. Então, por exemplo, o volume ele tem que estar entre 2 e 5. O leucócito ele tem que ser até 1000.
e os resultados das 5 datas nas 5 colunas seguintes. Vamos analisar linha por linha, ou até mesmo coluna por coluna, tá? Volume, de 2 a 5. Eu tenho no dia 30 do 11, 2,5. Depois, no dia 23 de março, 2,5. Depois, 2, 4 e 2. Todos esses estão dentro do padrão esperado, que era entre 2 e 5. Então, eu não tenho problemas na primeira linha. Quando eu analiso o tempo de liquefação, que tem que ir até 60 no máximo, eu tenho 35, 50, eu tenho ali um 60, que foi o limite, 59, mas o último é 70, passou do esperado. Então, eu já posso circular essa imagem no 70, porque eu sei que ali eu tive um problema. Quando eu vou para o pH, ele tem que ser de 7,2 a 7,8. Se vocês olharem os 5 dias, eu tenho 2 lugares em que isso foi maior, 8 e 8, na terceira coluna e na quinta dos resultados. Então, eu também posso circular essas informações, porque eu também sei que ali fugiu do meu padrão. Depois, eu tenho o espermatozoide, que tem que ser acima de 20 milhões. Isso fugiu do esperado no dia 30 do 11, onde deu só 9 milhões e 400 mil, e também fugiu do esperado no dia 6 do 3, que eram 10 milhões e 200 mil. Eu não tenho acima de 20 mil, então isso saiu do meu padrão. Analisando os leucócitos, eles têm que ser até 1000. Eu tenho acima de 1000 no dia 30 do 11 e também tenho acima de 1000 no dia 6 do 3, onde aparece 2.800 e 1.400. Então, eu tenho 2 problemas ali. Posso circular também essas informações. Quando eu vou para as hemácias, também tem que ser até 1000. E eu só tenho um lugar onde fugiu do padrão, que foi no dia 23 do 3. Então, circulando todas as informações que fugiram do nosso padrão, a gente consegue perceber que o único dia onde todas as características estavam dentro do esperado foi no dia 23 do 8, que lá na nossa questão era a alternativa D. Finalizamos assim o exemplo de tabela. Agora nós vamos para o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de colunas. Também é uma questão do Enem. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com notas mensais do valor de vendas e despesas. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nesta ordem. Então, é sempre as vendas menos as despesas. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? E ele dá pra gente 5 alternativas, cada uma com 3 meses. Então, vamos lá. Olhando para esse gráfico, eu sei que, pela legenda, as vendas são o cinza mais escuro e as despesas estão representadas pelo cinza mais claro. Todas as vezes em que as despesas estiverem mais altas que as vendas, eu estou tendo prejuízo. Então, todas as vezes em que a minha coluna cinza clara estiver maior que a minha coluna cinza escura, eu tenho prejuízo e não lucro. Se a gente analisar, nós temos a cinza mais clara maior que a cinza mais escura em janeiro, fevereiro, abril, junho e agosto. Em maio, acontece ali um empate. As despesas e as vendas estão exatamente equilibradas. Significa que naquele mês não houve nem lucro e nem prejuízo. Agora vamos para o que interessa para a gente. Nós queremos os lucros. Tem que ser o cinza escuro superando o cinza claro. E isso está acontecendo em março, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu não quero o cinza escuro mais alto. Eu quero aquele cuja diferença para o cinza claro seja maior. Então, se a gente analisar até o tamanho das setas verdes, eu percebo que o meu maior lucro foi em setembro, depois em dezembro e depois em julho. E a alternativa com essas opções estava na letra A. Agora nós vamos para um terceiro exemplo sobre um gráfico de barras. O gráfico expõe alguns números da gripe AH1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização,
uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe, a H1N1, é a de categoria, e daí eu tenho 5 categorias para avaliar qual é a mais exposta ao vírus. Vamos analisar o gráfico. Ele me disse que os trabalhadores da saúde são os que estão completamente imunizados. Se vocês observarem, os trabalhadores da saúde são aqueles cuja única barra chega no 100%. Então significa que quanto mais próximo do 100% a minha barra estiver, mais imunizada aquela categoria está. Se eu pensar por esse lado, quanto mais distante do 100% a minha barra estiver, menos imunizada aquela categoria está. E a categoria que está mais distante do 100% é a dos adultos entre 20 e 29 anos. E isso estava na alternativa D. Vamos para mais um gráfico. Agora vai ser um gráfico de linhas. A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações, enquanto o gráfico de linha contínua é o número de resolvidas. Então não podemos esquecer isso. Tracejadas são as reclamações e o contínua são as resolvidas. As reclamações, elas podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas seja maior que o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado nesse conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom às segundas e terças, terça e quarta, terça e quinta, quinta, sábado e domingo, segunda, quinta e sexta. Então vamos olhar de perto esse gráfico. Eu tenho sempre que procurar o número de resolvidas maior que recebidas. Lembrando mais uma vez, as resolvidas é a linha contínua e as recebidas a tracejada. Então eu tenho que procurar aqueles picos onde as resolvidas estão mais altas do que as recebidas, onde a minha linha contínua está mais alta do que a linha tracejada. E olhando para esse gráfico, isso só acontece em 2 momentos, na terça e na quarta. Ele até chega a ficar igual no sábado e no domingo, mas não supera. Então apenas na terça e na quarta estaria na letra B, ok? E por fim, o nosso último gráfico, que é um gráfico de setores, o gráfico de pizza. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Temos o nosso gráfico e, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PETs recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é aproximada de... Então, nós temos 2 momentos nesse gráfico. No primeiro gráfico, eu tenho ali o uso final geral do PET. Então, por exemplo, 7,9% vão para as laminados e chapas, 6,8% para as fitas de arquear, 3,8% para os tubos. Mas o que interessa para a gente é aquela porcentagem que é destinada à indústria têxtil, e isso é 37,8%. 37,8% do total de quilotoneladas que eu tinha, que era 282. Para calcular essa porcentagem,
eu posso pegar a porcentagem e transformar num decimal. Então, 37,8%, eu posso escrever 37,8 sobre o 100, dividido pelo 100, e isso me dá o decimal 0,378, que eu posso usar para multiplicar pelas 282. Eu descubro que 106,60 quilotoneladas são destinadas para a indústria têxtil. Então, esse é o primeiro momento do exercício. Porém, a pergunta dele foi quanto é destinado para tecidos e malhas. Se vocês olharem para o segundo momento do nosso gráfico, eu também tenho uma redistribuição desse PET. E dentro dessa redistribuição, apenas 30% chega para os tecidos e malhas. Então, eu ainda preciso calcular 30% do total que foi para a indústria têxtil, que era 106,60. Vou calcular a porcentagem da mesma forma que nós calculamos a primeira. 30%, eu vou pensar no 30 sobre 100, fazer essa divisão, me dá o decimal 0,3 e vou multiplicar pelo total que eu tinha, que era 106,60. E quando nós fizemos isso, nós descobrimos que para os tecidos e malhas, nós temos um total de 31,98 quilotoneladas. E isso está mais perto de 32, segundo as nossas alternativas, que se encontrava na letra C. Então a gente finaliza mais uma aula no Play no Enem e até a próxima! E mais uma dica para vocês: aprendam a controlar o nervosismo. Por hoje é só e amanhã tem mais.